Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos à 48ª edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Programa este que vai ao ar todos os sábados, pontualmente pelas 14 horas. Este programa é um espaço em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Através deste meio, nós convidamos líderes moçambicanos que possam transmitir, na base da sua própria experiência de vida pessoal, que conhecimentos é que adquiriram ou saber teórico, que habilidade ou saber prático, ferramentas, instrumentos é que aprenderam para complementar o conhecimento teórico e que atitudes é saber ser, estar, comportamentos é que empreenderam para acomodar o conhecimento teórico e prático. O programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, denominativo C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Nós, através deste programa, temos como ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes moçambicanos que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. A técnica que nós usamos para a materialização deste programa é a comunicação. Cientes que a comunicação está para a liderança, tal como a liderança está para a comunicação, é através desta ferramenta, dentre outras, que os líderes transmitem as suas ideias de uma forma concisa, simples, breve, direta e que também consiga, por essa via, engajar ou garantir com que os ouvintes, os seguidores ou os líderes internos e externos possam seguir esse mesmo líder. Temos como líder convidado para a edição de hoje Arafat Kossa, ele que é comunicólogo, empreendedor, palestrante e autor. Arafat Kossa, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado a toda a equipa aqui do Chá de Coaching e Liderança. Obrigado pela oportunidade que me é concedida e aproveito também a oportunidade para saudar a todos aqueles que nos estão a acompanhar através desta plataforma que é levada aos moçambicanos com uma missão tão nobre e que desde já permitam-me deixar aqui as felicitações a todos vocês, a toda a equipa envolvida, porque é uma missão em particular que conecta-se muito àquilo que eu procuro alcançar com o meu trabalho, mas ainda que não fosse também parecida com a minha missão, é uma missão nobre. É a missão de formar uma nação, uma sociedade melhor capacitada para lidar não somente com os desafios que nós temos hoje, mas a diferença dos desafios que nós temos comparados à nossa realidade atual e 20 anos atrás mostra-nos o que é que ainda está por vir. Portanto, se hoje estas capacidades são necessárias, se hoje este conhecimento, estas habilidades e atitudes são necessárias para lidar com os desafios, daqui a mais 10 anos a necessidade será ainda maior. Então é digno de reconhecimento o belíssimo esforço que estão a fazer com vista a capacitar estes mesmos líderes para aquilo que acontece hoje, mas também para aquilo que está por vir. E mais uma vez obrigado pela oportunidade de fazer parte, ainda que neste episódio espero conseguir inclusive dar o meu melhor, mas obrigado pela oportunidade de fazer parte desta missão e deste trabalho digno de honra e de respeito. Muitíssimo obrigado, Arafat. Estou contagiado por esta conexão. Na verdade, um dos objetivos ou desiderados, vamos lá, deste programa é haver esta conexão. Exato. A partir desta podermos, através da empatia, né, encontrarmos uma causa comum, que vemos a comunicação como uma ferramenta e desde já como um comunicólogo, que é alguém que está capacitado a instrumentalizar a comunicação enquanto um instrumento de trabalho. Exato. E o mais interessante é que quando associamos a comunicação e a liderança, por um lado ela é um instrumento da liderança. Exato. E por outro lado, quando ela é bem emprega, manipulada, ajuntando-se à inteligência emocional, converte-se em liderança comunicacional, por assim dizer. Como é que, na qualidade de um comunicólogo,
vive a comunicação quanto uma ferramenta da liderança comunicacional? Tal como foi mencionado aqui pelo Antônio, uma está para a outra, e eu, em particular, tive a audácia há algum tempo, há sensivelmente 3 anos, de escrever e publicar um livro cujo título é A Oratória, o Oxigênio das Relações Interpessoais. Eu olho para a comunicação literalmente como oxigênio para os nossos relacionamentos interpessoais. E nós lideramos pessoas. Nós lideramos pessoas, o que quer dizer que precisamos desta comunicação como ferramenta para a nossa liderança. No entanto, eu prefiro partilhar aqui, tal como disse, a minha experiência, não somente dentro da minha vida, ou seja, pela minha implementação, mas também porque eu trabalho ajudando líderes a melhorarem a sua liderança através da comunicação. O que eu costumo dizer nos fóruns em que encontro, às vezes, com empreendedores, outros não necessariamente empreendedores, é que diz-se que o inglês, hoje, no mundo dos negócios, abre portas. E eu diria, se o inglês abre portas, a comunicação é que mantém estas portas abertas. Porque eu posso abrir uma porta por 1 segundo, não é tempo suficiente para que a pessoa entre. Mas às vezes também posso abrir uma porta, só que nem sempre quando se abre uma porta é para as pessoas entrarem, às vezes pode ser para sair. A comunicação, eu gosto de tratá-la como vitrine de qualquer indivíduo. Todo líder precisa de perceber que é uma marca. E mesmo quem não entende que é líder precisa de perceber que é uma marca. Todos nós dentro deste estúdio, todos aqueles que nos estão a acompanhar representam marcas. Saibam eles ou não. Como é que estas marcas são comunicadas para as outras pessoas? Quando nós olhamos, por exemplo, para este podcast, ele é comunicado através... Temos uma vinheta de introdução. Logo no começo do episódio, Antônio esteve aqui a explicar o que é que se trata aqui neste podcast, o que é que se trata nestas conversas, quais são os objetivos, quais são as técnicas, qual é o sistema de gestão que é utilizado para poder levar estas conversas para as pessoas. Mas nem toda a gente faz marketing, ou pelo menos nem toda a gente vai fazer uma vinheta, nem toda a gente vai escrever um discurso. O marketing individual de cada um de nós é a forma como nós nos comunicamos. E aí vem o segundo aspecto. Pensamos nós que a nossa comunicação resume-se somente ao que nós dizemos. A partir do momento que nós entramos em direto, nos primeiros 5 segundos, os novos telespectadores deste podcast construíram uma opinião sobre o Antônio, mesmo sem saber muito a seu respeito. 5 segundos é tempo suficiente para alguém olhar para mim, ver a maneira como eu me comunico, como eu estou vestido, a minha expressão facial, os gestos que eu faço, a forma como eu paro, onde é que eu posiciono as minhas mãos, como é que estão posicionados os meus ombros. Tudo isto é suficiente para, num período inferior a 5 segundos, alguém construir uma opinião sobre mim. Pergunta, esta opinião é correta? Não sabemos. Às vezes, naqueles 5 segundos, nós podemos nos ter comportado de uma forma totalmente diferente daquilo que é a nossa essência. No entanto, não podemos culpar as pessoas, porque este sistema de construir ideias sobre alguém é um sistema automático. Existe uma psicóloga chamada Amy Cuddy. Ela fez uma pesquisa e a conclusão da sua pesquisa foi de que sempre que uma pessoa nova aparece diante de nós, o nosso cérebro faz 2 perguntas. Posso confiar nesta pessoa? Segundo, esta pessoa é digna do meu respeito? O cérebro faz estas questões no seu nível inconsciente ou subconsciente. O que acontece é que ele busca as respostas para estas perguntas também no mesmo nível. Onde? Naquilo que a nossa visão está a testemunhar. Este fulano chegou, ele veio assim com um ar de muito arrogante, já não gostei dele. Os brasileiros utilizam muito a expressão ranço, que é para traduzir a ideia de que olhei para alguém e sem nenhum motivo não gostei dele. Às vezes dizemos, a energia não bateu. Muitas vezes não se trata de energia como tal. Trata simplesmente de que nós olhamos, o nosso cérebro encontrou elementos que ele, quando junta, leva à classificação de é arrogante. Leva a classificação de parece ser muito antipático, não vale a pena, não é uma pessoa digna da minha amizade. E está aí, o cérebro faz estas perguntas. Nós olhamos para as pessoas em 5 minutos de conversa, então, o que é que achaste?
Epá, não sei, mas acho que vai ser difícil conviver. Mas espera aí, foi ler o histórico de vida dele? Não. Leu o CV dele? Também não. Sabe o que ele estudou? Não. Já viu ele a tratar mal alguém? Também não. São 5 minutos de conversa. Como gerir essa zona de conflito? É muito importante, aí vamos, a questão da liderança e a comunicação. Todo indivíduo precisa de garantir que sabe, primeiro, o que é a sua identidade para depois trabalhar na sua imagem. A identidade será autoconhecimento? A identidade começa no autoconhecimento. Mas o que é que ela resume? A identidade resume características que nós temos em nós e que queremos que sejam percebidas pelos outros. Aqui há a diferença. É o que eu tenho em mim e quero que as pessoas percebam. Esta é a minha identidade. É o que eu realmente sou. O outro é a imagem. A imagem, ela é o resultado das percepções das pessoas com base nos sinais que eu emito. Dito de outra maneira, o Antônio diz, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa muito focada e a minha vida é voltada somente a aprender sobre coaching. Ótimo. E as pessoas que têm o contacto do Antônio entram no WhatsApp e no primeiro dia o Antônio publicou receitas de culinária, no segundo dia também de culinária, não viram nada sobre coaching. No terceiro dia também sobre culinária e ao longo de 30 dias só vêm receitas de cozinha. E as pessoas dizem, ele diz que é coach, mas para mim ele é um cozinheiro muito bom. O Antônio tem em si uma identidade, aquilo que definiu, que é a forma como quer ser percebido. No entanto, a informação, os sinais que transmite para o público são totalmente diferentes. Há um fenômeno muito comum que acontece hoje relacionado ao processo de recrutamento. As pessoas já entram numa entrevista de emprego e colocam, tem Facebook? Tenho. Por que os recrutadores correm para o Facebook? Porque lá nós encontramos os sinais que as pessoas estão lá a emitir. As pessoas podem sentar numa entrevista e dizer, eu sou uma pessoa comprometida, responsável e tudo mais. Quando a pessoa chega no Facebook, encontra uma realidade totalmente diferente. Então, eles vão fazer o juízo de valor daquele indivíduo, daquele candidato, não somente com base na documentação formal que ele submeteu, mas também naquilo que ele vai publicando quando nenhum recrutador está a ver. Porque ali é onde nós encontramos o indivíduo fora da necessidade de parecer uma boa pessoa. A liderança precisa de ser sempre alinhada a estes aspectos. Todo líder precisa de sentar consigo mesmo, voltamos à questão do autoconhecimento. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Como eu quero que os meus liderados me percebam? Que emoções eu quero causar nas pessoas que trabalham comigo? Qual é o efeito que eu quero causar nas pessoas que estão à minha volta ou sob a minha liderança? Ok, eu já tenho os meus objetivos. Agora é a vez de perguntar, quais são os sinais que eu preciso de emitir para estas pessoas poderem ter todos estes resultados ou terem estas emoções, estes sentimentos? E os sinais, neste caso, são atitudes. Atitudes, exatamente. Porque já ouvimos nós dizer que o silêncio comunica. Ou seja, voltamos à ideia, não é somente com as palavras que nós estamos a comunicar. Se nós estamos a chegar atrasados, os dois atrasados, e de repente uma colega vem ou um outro colega vem, e eu, no lugar de líder, faço questão de abrir a porta para ele passar, faço questão de saudar com um sorriso, mostrar preocupação, o que aconteceu, a simples chamada depois de um vendaval. Então, eu sei que estás a viver fora da cidade, como é que está a situação, passou-se alguma coisa, está tudo bem, precisa de alguma coisa. Isto tudo é comunicação. O que nós precisamos de entender é que não é somente na carta de admissão ou na carta de demissão ou na carta de chamada de atenção que nós comunicamos. Não é só nas reuniões. As pessoas, elas funcionam, quando estão diante de um líder, funcionam como uma criança age diante do seu pai. Ela é um observador que sofre de problemas auditivos. A criança não ouve o que é dito para ela fazer. Ela observa o que vê os outros a fazer. Ela observa, aliás, o que os outros estão a fazer. O liderado é assim. Ele diz, mas no comportamento não encontramos nada. É importante que os líderes, então, façam este ajuste. É preciso haver este processo de calibrar. E como é que se treina? Como é que se calibra? Primeiro, o autoconhecimento. Quem eu sou? Daquilo que eu sou, o que é que me está a deixar distante da imagem ou da pessoa que eu quero que as pessoas entendam que eu sou? Ou, para além disso, porque nem sempre são
habilidades ou conhecimentos que faltam. Certo. Às vezes há habilidades ou atitudes que devem ser retirados. É importante que nós façamos este trabalho do autoconhecimento. É importante que nós sentemos. Eu costumo dizer às pessoas, nós fazemos análise SWOT para projetos, fazemos análise SWOT para empresas, fazemos análise SWOT para produtos que vão ser vendidos. É importante nós nos SWOTizarmos também. Sim, é importante nós SWOTizarmos-nos. É importante que cada um sente para saber, nesta área específica, quando o assunto é liderar, o que é que eu tenho de forças? Sou uma pessoa carismática, sou uma pessoa que não tem dificuldades para falar diante do público, por exemplo. Ok, quais são as minhas oportunidades? Sempre que eu preciso de motivar, ou sempre que a equipa precisa de motivação, o meu dote de liderança encontra espaço porque eu consigo motivar muito bem. Quais são as ameaças para mim? Eu tenho dificuldades para lidar, ou constitui ameaça para mim liderar equipas que tenham muitas rivalidades. Quando as equipas que eu lidero têm problemas de rivalidade, isto acaba trazendo problemas para mim. Por quê? Porque eu não sei me posicionar diante de situações desta natureza. Então, é importante nós fazermos o trabalho de autoconhecimento. Esta é uma das ferramentas, como falamos da análise SWOT. Certo. Existe também o famoso modelo DISC, que pode ser utilizado para que nós conheçamos também a nossa forma de ser, a nossa forma de nos comportarmos. E, a partir disso, fazermos a comparação. O que eu sou, o que eu preciso ser. Quais são as coisas que estão em falta e quais são as coisas que estão a mais. E daí decidimos, e eu sempre recomendo a todos aqueles que nos estão a acompanhar, começamos somente com uma atitude, com um comportamento, com um conhecimento. Nunca tentemos mudar tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro é uma máquina que, a despeito do que nós poderemos querer ouvir, ela é uma máquina que gosta de viver na zona de conforto. Mas quando ela é tirada dessa zona de conforto, ela faz coisas maravilhosas. No entanto, se nós decidirmos tirar ela da zona de conforto para uma zona de desconforto contínuo, nós vamos entrar num estado de autossabotagem. O que vai acontecer é que eu estou a tentar mudar o mundo todo em uma hora e vou perceber que os problemas são maiores do que todas as veias, do que todo o meu corpo, do que todas as minhas ideias, e vou pensar, ninguém consegue mudar o mundo. No entanto, se eu decidisse mudar um comportamento do mundo, olha, o meu foco agora é mudar o comportamento das pessoas em relação à preservação do meio ambiente. Portanto, vou passar a educar as pessoas sobre aquilo que devem fazer quando tiverem lixo e estiverem na rua. O que vai acontecer é que ao longo de um mês, ao longo de um ano, vamos perceber que haverá dificuldades para o cidadão de Maputo encontrar lixo na rua. Por quê? Porque focamos numa única coisa. Passou este período. Eu sei que este problema já está resolvido. Perfeito. Agora posso atacar o outro. E há vezes, inclusive, o Antônio, na condição de coach, muito bem sabe disto, há vezes, inclusive, em que a mudança de um comportamento implica a transformação de vários outros. Quando se entra no trabalho de coaching, por exemplo, uma das ferramentas que muito se utiliza para trabalhar com os coaches é a roda da vida. Qual é a situação da sua vida nestas diferentes áreas? Olha, família, lazer, conhecimento, saúde, finanças. E encontramos alguém que diz, eu tenho problemas. Por quê? Tenho problemas porque não tenho viajado, não tenho lazer. Tenho problemas por causa do meu trabalho, porque não estou a trabalhar. Tenho problemas financeiros, tenho muitas dívidas. E, por exemplo, também tenho problemas de educação, porque não estou a conseguir estudar. Olhamos para esta pessoa e acreditamos que ela tem muitos problemas. Ela tem um problema. Ela precisa só de trabalhar. Quando ela trabalha, resolve o problema profissional, já tem emprego. Quando ela tem emprego, ela já está a receber, consegue pagar as suas dívidas. Se paga as suas dívidas, tem condição também suficiente para pagar pela sua educação. E enquanto está a pagar a sua educação, pode fazer alguma poupança para ter lazer. Um único problema foi resolvido e em cadeia vários outros também acabaram por ser eliminados. É o mesmo que nós precisamos de fazer. Colocar os problemas ali à nossa frente. É um problema comum com todos nós. Os nossos problemas, as nossas soluções, as nossas ideias, tudo fica guardado na cabeça. Não temos o tempo de pegar numa caneta, assim como o Antônio está aí com um caderno, com um bloco de notas e uma caneta para apontar. Visualizar as coisas pode ser suficiente para nós encontrarmos soluções que nunca imaginamos. Tipo, olhar de fora para dentro. Exatamente. Colocar as coisas ali, olhar para todas elas ao mesmo tempo. Espera, parece que há uma relação entre estes problemas que eu nunca consegui estabelecer. Então, no lugar de eu pensar que tenho 20 problemas, deixa-me pensar num único
que se eu resolver, ajuda em cadeia, o famoso efeito dominó, Isso. a eliminar mais 5, mais 10 problemas. Isso certamente deve exigir alguma abstração, né? Sempre. Como é que a pessoa pode encontrar essa abstração neste mundo atual marcado pela competição, pela comparação, pela ansiedade, pela pressão exterior? Isto que estava a descrever, que acaba por ser a caixa que algum sistema modela as pessoas. Exato. E se alguém tem essa revolta de perceber que para mudar o sistema, para mudar o mundo, tem que começar a mudar a si. Para mudar a si, tem que começar da raiz do problema, conforme esteve aqui a descrever essa metodologia Pois. do design thinking. Como é que a pessoa pode trabalhar-se para encontrar espaços de abstrair-se diante deste universo, este mar de sentimentos e emoções que marca o mundo? Olha, em particular, eu fujo muito de dar soluções assim universais para situações como estas. Eu costumo dizer, nestes casos, o que funciona para mim, principalmente do ponto de vista de encontrar espaço para entender o meu eu e entender a minha posição ou a posição deste eu no meio do universo. Aquilo que mais me ajuda para mim são os meus preceitos religiosos. A minha fé em particular, ela já traz consigo ensinamentos que me levam a manter-me sempre adstrito a todos estes elementos. Por mais que eu aprenda sobre finanças, por mais que eu aprenda sobre regras do sucesso, ao final do dia eu tenho um momento meu, antes de dormir, para conversar com o meu Criador, e é o momento onde para alguns pode ser ao final do dia, para outros é ao início do dia. Isto acontece, eu em particular sou muçulmano. Os muçulmanos têm 5 orações obrigatórias por dia. Basicamente o que eu estou a dizer é que eu tenho 5 momentos distintos, distribuídos ao longo do dia, para poder me recordar de quem eu sou. O momento em que eu vou prostrar-me, o momento em que eu vou mostrar a minha submissão ao meu Criador, também me recorda, espera aí, por que eu tenho que correr contra o outro se eu posso simplesmente correr contra quem eu fui ontem? Porque ao final, ainda que eu corra contra o outro, não me está garantido que eu consigo chegar ao final da linha. Por exemplo, estou a correr contra o outro, sofro uma lesão e estou hospitalizado. Porque eu estou a tentar aplicar na minha vida um sistema de velocidade, de potência, de capacidade física que não é típica do que eu sou. Estou a tentar imitar a realidade do outro. Eu posso simplesmente lhe dizer. E aqui estou a falar de corrida no sentido literal, certo, mas podemos olhar para várias outras áreas das nossas vidas. Em particular, para mim funciona assim. Recomendação: reservar sempre um momento do seu dia. 10 minutos antes de começar o dia, 10 minutos antes de sair de casa, de encarar os desafios que estão à sua frente. Sentar sempre para perguntar isto: quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? E acima de tudo, depois de eu terminar esta jornada, portanto, de onde eu vim, aquilo que eu sou, onde estou hoje, e eu chegar aonde eu vou, o que eu quero que as pessoas fiquem a lembrar a meu respeito quando eu não mais estiver aqui? Como é que eu quero ser lembrado? Quando nós nos perguntamos constantemente quem somos e de onde viemos, há muita coisa no jogo que muda. Há muita coisa no jogo que muda. A minha origem foi de um tipo e eu já vi pessoas que vieram do mesmo sítio onde eu vim e hoje não estão aqui comigo. Hoje nós encontramos as pessoas em camas de hospitais. As suas maiores, ou as razões para os seus maiores arrependimentos, quais são? Eu gastei dinheiro, ou gastei tempo, melhor dizendo, para ganhar dinheiro que só me serve para comprar medicamentos para tentar controlar a deterioração da minha saúde. Sim, eu literalmente perdi. Ainda antes de vir cá, acompanhava um vídeo pelo Facebook. O título do vídeo é Carta da Pessoa que Vive na Correria. É um vídeo satírico. É alguém que está a fazer piada com isso, mas é uma realidade. Das pessoas que começam o dia às 6 e só conseguem chegar à cama às 23. Por quê? Porque eu estou a passar mal. Não quero desmerecer definitivamente as batalhas de ninguém. Sabemos que existem pessoas que passam por isso porque não têm escolha. Porque ou é isso ou vive literalmente na miséria. Ou aquelas fazem isso conforme estava, só para não
desviar da linha e dizer Sim. que elas fazem isso à busca do dinheiro, Exatamente. do sucesso. Exatamente. Outros fazem isso como missão. Exatamente. Ok. Há quem faz porque não tem escolha e há quem faz literalmente porque escolheu que quer ser assim, porque eu estou a construir o meu império, porque depois de 20 anos eu vou parar. O que as pessoas muitas vezes não se apercebem, eu dizia isto a alguém recentemente, todo tipo de dependência precisa de ser tratado como vício, como qualquer vício, porque é vício. O cérebro habituou-se àquilo, existe um hormônio que é liberto quando nós estamos a praticar aquela determinada ação e, em resultado disso, vamos precisando dela cada vez mais e mais e mais. Para alguns, o vício há de ser o cigarro. Para outros, há de ser assistir conteúdos que sejam para maiores de idade. Há de haver pessoas que têm vício, literalmente, de saber que estão a fazer dinheiro. Há quem tem vício, não pode dormir sem olhar para a sua conta bancária e ver muitos números. Enquanto nós não percebermos que estamos dependentes de uma realidade que está além do nosso controle, nós vamos viver como escravos. É importante selecionar uma parte do seu dia. Este é o momento que eu tiro para estar comigo mesmo. Uma outra coisa que recomendo também, que ajuda bastante, meditação. Nos primeiros dias sempre parece, mas será que está a funcionar? As pessoas costumam dizer, quando eu tento meditar, depois sempre aparece algum pensamento. É normal, não estamos habituados. Se você conseguir pelo menos permanecer por 30 segundos com a mente neste processo de abstração, já é uma grande vitória. Claro que todos nós queremos ter 10 minutos, 15 minutos, mas se conseguiu ter pelo menos 30 segundos, no dia seguinte vai conseguir 45. É um esforço que deve continuar a ser feito e nós devemos entender que o progresso é uma coisa gradual. O progresso é uma coisa gradual. Não começo agora às 14h30, para 14h31 eu já sou um homem de sucesso. Não é assim que aconteceu, não é assim que acontece. Quando nós lemos as biografias dos grandes homens, percebemos isto. São pessoas que levaram o seu tempo a construir aquilo que eles eram. E voltamos, como é que eles são lembrados? Com base no que fizeram, com base nas suas atitudes, com base no conhecimento que adquiriram, nas habilidades com as quais se destacaram, mas acima de tudo, porque era isto que comunicavam ao mundo. Certo. Muito, muito interessante mesmo. Muito obrigado. Qual é, por assim dizer, o propósito de vida que o Arafat Kossa persegue enquanto líder materializável por via deste ofício, comunicação? O meu propósito de vida, ele traduz-se nas 3 palavras que orientam ou que constituem o meu slogan de trabalho: inspirar, desenvolver, transformar. Desde que eu comecei a trabalhar com a comunicação, em particular a partilhar aquilo que eu vou aprendendo ao longo da minha carreira, da minha vida, este sempre foi o processo. Eu pegava num livro e começava a ler, aparecia-me uma ideia, portanto, eu me sentia inspirado a partir daquela leitura, a partir daquele aprendizado. Quando me sentisse inspirado, desenvolvia alguma coisa. Eu comecei a fazer vídeos em particular, comecei a utilizar as redes sociais como plataforma para partilha desta missão ou para viver esta missão com ensinamentos religiosos. E esta era a ordem das coisas. Eu às vezes pegava no Alcorão ou estava a ler algum livro islâmico ou acompanhava alguma palestra, ouvia alguma coisa que me deixava inspirado. O que acontecia? Eu precisava de desenvolver uma solução que fosse de acordo com aquela inspiração. Qual era a solução? Vou pegar no meu celular, vou gravar aquilo que eu pensei sobre este assunto e vou compartilhar com as pessoas. Exato. Qual é o resultado que eu espero alcançar? A transformação, primeiro da minha vida e depois da vida das pessoas que acompanham essa mensagem. O meu objetivo de vida é esse, é inspirar as pessoas a desenvolverem transformação nas suas vidas. E eu faço isso, de fato, utilizando esta ferramenta que é a comunicação e oriento-me sempre, mas sempre mesmo, pelos preceitos daquele que me criou e daquele que me deu estas habilidades. Se o Arafat hoje comunica, é porque alguém determinou que ele devia ser comunicador, é porque alguém, pelo menos, abriu as portas das oportunidades para o Arafat poder tirar o melhor destas mesmas oportunidades. E este alguém de que eu falo é o meu criador. Então, este é o meu propósito de vida: inspirar desenvolvimento suficientemente transformador na vida das pessoas com que eu tenho a oportunidade de trabalhar, de interagir ou de conviver. Muito bem, excelente. E no tocante, voltando já para a liderança, Exato. mas agora olhando para um sentido de estilo ou modelo,
que caracteriza esta doutrina ou esta escola de liderança que o Arafat transmite, inspirada nesses 3 modelos: inspirar, desenvolver e transformar. Perguntaria qual é a escola de liderança ou estilo de liderança que é predominante, o que é característico da parte do Arafat, e se sabe qual é o nível de evolução enquanto líder que o Arafat se encontra. Olha, eu tenho a particularidade de gostar muito de basear-me, em particular nesta questão da liderança. Eu utilizo muito, de novo, a base religiosa. O Islão, que é a religião que eu professo, é uma religião cujo profeta ou cujo homem que foi escolhido para trazer os ensinamentos desta mesma religião era um homem de origem árabe, chamado Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus estão sobre ele. E este é um indivíduo cuja biografia é uma coisa fascinante, literalmente fascinante. Ainda a descer do carro, enquanto vinha para cá, escutava um dos meus professores e palestrantes a falar sobre uma característica que ele tinha, que era a característica da tolerância. Era um indivíduo que, quanto mais ignorante, quanto mais mal educado ou quanto mais desrespeitosa uma pessoa era com ele, maior era o seu nível de tolerância e paciência. Esta é somente uma característica porque é aquela sobre a qual eu estava a ouvir enquanto vinha para cá. Mas falo de alguém que, qualquer que seja o quadrante da sua vida que é estudado, tem sempre uma lição a dar. Generosidade, a própria comunicação. Hoje, eu comecei a trabalhar com comunicação porque aprendi este ofício na Rádio Moçambique, na altura. Foi a minha grande escola de comunicação em particular, e agradeço a Deus por esta grande oportunidade. No entanto, o gosto pela comunicação do ponto de vista de oratória, o gosto pela comunicação do ponto de vista de palestrar, de partilhar conhecimento para poder juntar as pessoas numa mesma causa, ele vem sendo fortalecido justamente pelos ensinamentos que eu encontro na vida deste homem, deste profeta da religião islâmica. E acho interessante, inclusive, porque pensamos nós que religião e ciência são coisas que devem viver dissociadas. No entanto, eu pego no Alcorão e encontro ensinamentos de comunicação, encontro fundamentos de comunicação. Pego na vida e obra deste homem e encontro também estes mesmos fundamentos. E chego à conclusão que não. Eu não preciso de pensar que existe ciência e existe religião. Eu só preciso de perceber qual é o ponto de confluência destes dois elementos, porque um está no outro. Nós temos milagres científicos, nós temos informações que inclusive a ciência só vem descobrir hoje, que estão no Alcorão há 14 séculos já. Então, este é que é o meu modelo. Eu diria assim, o meu modelo, a minha inspiração quando o assunto é liderar, é a vida e obra deste homem chamado Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele. Agora, qual é o nível de liderança em que o Arafat está? Definitivamente ainda no nível de um ovo que sequer abriu-se, porque o que o Arafat hoje consegue fazer ou sabe sobre liderança é uma gota comparado com o oceano que ainda existe por aprender. Eu acho que tenho até medo de me assumir ou de achar que eu sou líder. Mas tal como eu disse, todos nós somos, porque em algum momento da nossa vida somos chamados a orientar alguém, a orientar um grupo de pessoas rumo ao mesmo objetivo. Portanto, eu prefiro acreditar e continuar sempre com esta convicção de que se existem níveis de liderança, eu provavelmente estou no primeiro ou antes desse, ainda na fase de preparação, porque é um processo de aprendizado contínuo e principalmente se este é o meu modelo de vida, se este é o meu exemplo, eu olho para aquilo que ele foi, para aquilo que ele ensinou e para aquilo que eu sou e digo, mas como é que eu vou comparar-me a este indivíduo se ainda estou na fase de ler uma página da vida dele, tentar adequar-me, portanto, ajustar o meu comportamento àquilo que ele ensinou para depois passar à próxima página. E eu tenho a certeza que o número de páginas que existem para ler sobre as características de liderança deste homem definitivamente há de ser maior do que o número de anos que eu vou ter a oportunidade de viver nesta vida. Então, vamos continuar a aprender, vamos continuar a melhorar e é um processo que só vai parar no dia que pararmos também de respirar. Muito bem, excelente.
Vi que também uma das ferramentas ou especializações que o Arafat obteve se não me engano, é programação Programação neurolinguística, pois. Isso mesmo. E quão importante foi esta ferramenta e é até os dias de hoje para o seu trabalho enquanto comunicólogo? Uau! Não é só para o meu trabalho como comunicólogo, é literalmente para a minha vida. A programação neurolinguística, ela veio desbloquear um lado oculto das interações que eu tenho com as pessoas. Na verdade, das interações que nós temos com toda a gente. Certo. Enquanto estávamos a falar, apareceu-me inclusive algo com relação a isso, sobre programação neurolinguística. Ela faz muita diferença porque a partir dela eu passei a evitar muitos conflitos na minha vida. Passei a evitar muitos conflitos na minha vida porque uma das coisas que nós utilizamos, por exemplo, como estratégia dentro da programação neurolinguística é a técnica de espelhamento. Portanto, eu vejo alguém que está a conversar comigo e eu digo, olha, esta pessoa está a falar muito rápido demais. Eu quero que ela fale mais devagar. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente chatear-me, sair daquela conversa insatisfeito, ir-me embora, depois falar mal dele ou alguma coisa parecida. Aliás, tenho uma terceira. Tenho a segunda, que seria, não, mas tenta lá falar mais devagar, que talvez só vai deixar a pessoa ainda mais nervosa. Exato. Não nervosa do ponto de vista negativo, mas vai lhe criar nervosismo. Oh, meu Deus, então quer dizer que ele está a observar a minha velocidade da fala. Qualquer coisa que ele diz a partir daí, ele já está a fazer com a preocupação do julgamento que está a ser feito a respeito da sua velocidade de fala. E a terceira opção é simplesmente calibrar, espelhar. Como é que nós fazemos o espelhamento? Este indivíduo está a falar rápido demais, tudo bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou acelerar um pouquinho a minha velocidade de fala para ele perceber que eu saí do meu ponto, fui ao encontro dele e depois vou voltar a reduzir a minha velocidade de fala e automaticamente ele vai fazer o mesmo. E tudo isto acontece num nível em que as pessoas não estão conscientes. Portanto, eu que conheço a técnica, vou implementando. A outra pessoa sequer faz ideia de que afinal está a ser levada a um determinado ponto. Infelizmente, como qualquer outra arte, como qualquer outra técnica ou área do conhecimento na vida, a programação neurolinguística também pode e é infelizmente utilizada por pessoas para manipulação. Mas eu acho que é uma coisa tremenda. Eu descobri literalmente um mundo oculto que andava aqui conosco. O poder de influenciar as nossas interações através do conhecimento de como é que o cérebro processa os comportamentos, como é que o cérebro processa as interações. Uma outra coisa ainda ligada à questão do espelhamento é que nós temos os famosos neurotransmissores de espelho. Nós temos neurônios de espelho que são responsáveis simplesmente por espelhar aquilo que encontram refletido na expressão facial da outra pessoa. Acho que todos nós já devemos ter ouvido falar sobre a famosa ideia. Ver alguém a rir muitas vezes acaba por ou nos fazer sorrir ou também por fazer-nos rir. Eu já vi um experimento sobre isso, onde pessoas só veem alguém a rir no autocarro, ninguém sabe por que ele está a rir, e de repente as pessoas começam e começa-se ali com os risos. O mesmo acontece com o sorriso. Por quê? Porque eu sei que aquela outra pessoa está preparada para espelhar aquilo que encontrar em mim. Eu tenho duas formas de fazer. Ou eu vou me deixar levar pela cara fechada que esta pessoa tem, ou eu mantenho o meu sorriso para o outro perceber que parece que aqui eu só posso mesmo pegar no que está no outro. Se no outro está um sorriso, então vamos aos poucos aliviando aqui a musculatura da face e do nada aparece também um sorriso. Então a programação neurolinguística, eu não falaria dela do ponto de vista de trabalho, é literalmente para a vida. E ela ajuda em particular no trabalho porque facilita-me bastante na conexão com os meus clientes. Quando eu tenho pessoas que vêm à busca de mentoria, existem situações onde encontramos pessoas que mesmo numa relação one-on-one, ela veio para trabalhar particularmente comigo como seu mentor e mesmo assim tem vergonha. Duas coisas. Chegou, está envergonhado. Ok. Provavelmente eu tenho que insistir com essa pessoa. Não, olha para mim, tens que olhar. Ou simplesmente, está bem, esta pessoa está um pouco envergonhada. O que é que eu posso fazer para deixá-la mais à vontade? O que é que eu posso fazer para tirar ou quebrar o gelo neste momento? Tudo bem,
Não, podes falar, fica à vontade. Eu, inclusive, vou deixar-lhe à vontade. Percebo que precisas de algum tempo para se sentir mais tranquilo. Não tens necessariamente de olhar para mim enquanto estiveres a falar. Ou empatia foi estabelecida. Exatamente. As pessoas se sentem conectadas. O famoso rapport, como diz. As pessoas sentem-se conectadas e a partir daí gera-se confiança. Se ele conseguiu perceber que eu estou envergonhado, que eu estou tímido e respeitou isso, eu posso confiar nesta pessoa. Esta pessoa respeita a minha situação, respeita as minhas necessidades. Ele não só consegue compreender, como mostra respeito e compreensão por aquilo que eu estou a passar. Isto escasseia muito nos dias. Exatamente. E a programação neurolinguística é uma ferramenta que literalmente facilitou-me bastante a conseguir estabelecer este nível de conexão com as pessoas. Yeah. Excelente. A nível de empreendedorismo, em que fase do ciclo de vida encontra-se o projeto empreendedor do Arafat e como é que concilia, que gera sinergias entre os objetivos ou interesses materiais, objetivos financeiros da sua organização e também os objetivos de natureza moral, social e a responsabilidade que tem de dar de volta, inspirando-se no líder, na doutrina que segue. Como é que compatibiliza isso sem prejudicar a sustentabilidade do projeto e também os seus próprios interesses de desenvolvimento pessoal e de transformação contínua? Olha, empreendedorismo, o projeto de empreendedorismo do Arafat, eu diria que ainda estamos na fase ou estamos a entrar agora na fase de maturação, porque este é um processo que começou já há 4 anos, sensivelmente 4 anos. Nessa altura, quando isto começou, olha, ninguém sabia o que estávamos a fazer. Ninguém tinha ideia do que nós estávamos a fazer. E hoje, graças a Deus, já tivemos a oportunidade de trabalhar com figuras, olha, de grande relevo, até no contexto nacional. Ainda recentemente tive a oportunidade, mesmo em nome deste projeto de empreendedorismo, tive a oportunidade de conhecer um país que sempre admirei e que sempre foi fonte de conhecimento para mim, o Brasil em particular. E foi uma experiência espetacular, porque eu saí daqui e disse, quero aprender sobre comunicação no Brasil. E eu cheguei no Brasil e eles disseram, nós queremos aprender de ti. Literalmente isso. Lembro que a primeira vez que conseguimos, com uma empresa, fechar um contrato para dar um treinamento lá, foi uma conversa de menos de 30 minutos. E eles disseram assim para mim, consegues dar esse treinamento amanhã? Amanhã? Sim, amanhã às 9. A conversa foi por aí por volta das 15 ou 16 horas. E eu tinha até às 9 horas do dia seguinte para dar um treinamento. Felizmente, era um treinamento dos tantos outros que já havia dado. O que precisava de fazer era atualizar algumas coisas para que fosse ao encontro das necessidades específicas daquela organização. E foi a partir daquela que surgiram vários outros. Saí do Brasil literalmente com uma empresa a dizer, nós precisamos de ti aqui para dar treinamento na próxima semana. Olha, o meu voo é já na segunda-feira, não dá tempo. Então eu saí, entre aspas, com uma dívida como tal, porque promete então que vais voltar, promete que voltas aqui para dar o treinamento, porque o que deixaste conosco vai ser, já foi muito bom, foi muito bem apreciado. E são coisas que nós não imaginamos, são coisas literalmente que nós não imaginamos. E o bom de tudo isso é conseguir trabalhar este projeto de empreendedorismo. Ele está totalmente alinhado, tanto com os meus valores, com as necessidades ou ambições financeiras, acima de tudo com a necessidade de devolver, olhando para a questão que nós tínhamos falado. Eu procuro sempre na minha vida manter tudo aquilo que eu faço alinhado aos meus princípios. Na verdade, mais do que ser alinhado, é submisso aos meus princípios. Quando me aparece uma proposta de trabalho que não vai de acordo com os meus princípios de vida, ela não é uma proposta a ser considerada. Aconteceu recentemente, alguém mandou para mim e depois várias outras pessoas mandaram, estamos a ver aqui uma vaga de trabalho, estão precisando de um especialista de comunicação para dar treinamento em oratória. Olha, é tua vez, Arafat, brilha, e tu mereces, vais sair-te muito bem, não sei o quê. Mas depois eu fui ver uma linha lá embaixo, que parte do contrato implicava que eu ensinasse
as pessoas sobre feminismo. E eu tenho uma opinião sobre este assunto que seria covarde da minha parte dizer, olha, tudo bem, eu vou pelo dinheiro, vou ensinar oratória e vou descobrir algumas coisas sobre feminismo e vou ensinar as pessoas e pronto. Atenção que nos dias de hoje, infelizmente, é importante dizer, não estou em posição de estar contra, porque nem sequer tenho legitimidade para isso, mas os meus princípios, as minhas opiniões não me permitiam ir dar um treinamento onde eu tinha que fomentar ou impulsionar, inspirar pessoas a manterem em posições de feminismo. A troco do dinheiro. E foi justamente isso que aconteceu. As pessoas mandaram para mim, eu disse, olha, eu sinto muito grato porque vocês viram uma oportunidade e acham que eu mereço. Uau! De novo, significa que o meu trabalho já está espalhado por aí. Eu nem sequer cruzei com esse anúncio. Outras pessoas é que viram e foi mesmo de várias fontes no mesmo dia. Vai, concorre. Só, olha, obrigado. Quando fui lá, até achei, não, talvez seja uma coisa facultativa, mas depois fui perceber os objetivos da organização. Aquilo que eu disse no início, eu venho para este podcast porque percebo que ele tem tudo a ver com a minha missão de vida, com os meus valores. No dia que eu receber um convite de um podcast para falar sobre alguma coisa que não tenha a ver comigo, vou agradecer. Olha, infelizmente não posso porque não está alinhado com aquilo que eu sou. E faz-me tão bem na vida viver dessa forma, saber que tudo aquilo em que eu me meto, todos os projetos em que eu vou contribuir, todas as oportunidades que eu vou querer aproveitar estão alinhadas com os meus princípios. Tem menos ruído na cabeça do indivíduo que vive dessa forma. Como se fosse consequência da submissão aos princípios. Exatamente. É preciso que nós consigamos manter. É difícil, posso lhe garantir que é muito difícil, olhando para a questão do retorno financeiro. Já custou-me muito. Este é um projeto onde definitivamente poderia ganhar um bom dinheiro por dar este treinamento, mas depois vem, e a consciência? Como funciona ter dinheiro no bolso e não ter paz na cabeça? Como funciona ser uma pessoa incoerente, que diante das pessoas diz uma coisa, mas quando tem uma oportunidade, não, é só pelo dinheiro desta vez, e o que acontece é que desta vez vou precisar pelo dinheiro, vou fazer, mais outra vez pelo dinheiro vou fazer, e do nada já não são os princípios, é só pelo dinheiro, e aí perde-se a essência do Arafat e a essência de qualquer ser humano que acaba deixando de lado os seus princípios de vida para atender qualquer que seja a necessidade. Excelente, Arafat. Uma última questão, só por causa do tempo que já cobra de nós, infelizmente. Gostava de saber, embora tenha muito referido-se a isso, até seria um pouco repetitivo perguntar como é que se prepara espiritualmente. Mas pronto, é daquelas perguntas que são também até certo ponto relevantes, porque nós procuramos sempre trazer a questão, conforme estava a dizer, de que não há uma oposição entre o conhecimento na base da ciência e na base da fé. Portanto, é até certo ponto intencional, porque também a liderança tende cada vez mais a convergir com a espiritualidade. Exatamente. Gostávamos de saber como é que o líder Arafat Kossa prepara-se emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e fisicamente para poder estar apto a ser uma carga energética e ser esse agente de transformação que transmite essa credibilidade às outras pessoas. Isto é, como é que se prepara para poder cuidar das outras pessoas? O primeiro ingrediente, eu sempre digo, enquanto nós quisermos manter saudável a nossa relação com as pessoas, é preciso manter saudável a nossa relação com Deus. Para que eu cuide das outras pessoas, eu tenho que cuidar da minha relação com o meu Criador. Todos os dias, como disse, temos a nossa oração, aquela que é obrigatória, que é observada em momentos específicos. Conectar-me com a palavra divina, com as escrituras sagradas diariamente. É proibido na minha vida acordar e dormir sem recitar o Alcorão. Quer dizer, eu tenho muito receio de falar destas coisas porque são coisas que nós olhamos para elas como devem ser mantidas em segredo, mas partilho neste momento não como quem diz eu sou religioso ou eu sou crente, eu sou um bom crente, mas porque a pergunta eu percebo que ela vem também para inspirar as outras pessoas e é esse o nosso objetivo. Portanto, temos as orações em particular, a ligação constante com
com a palavra divina, e a ligação constante com a palavra divina, mais do que ser somente recitação, ler as palavras, ela facilita porque o ser humano é um ser que esquece. O ser humano precisa de recordação. Repetição. Esta pergunta que está a ser feita agora não é a primeira vez que se faz. Mas por que é que o Antônio tem que dizer em todos os episódios que este é um programa que é orientado pelo sistema de gestão por competência SHA? Porque é que nós temos de lembrar sempre qual é o motivo de estar a fazer este trabalho? Porque o ser humano esquece. Não só pelo novo telespectador, mas até pelo telespectador que acompanhou há 3 semanas. Já passaram 3 semanas, já passaram 5 episódios. A pessoa ainda se recorda efetivamente? Não. E eu não perco nada em recordar. Conectarmos-nos com a palavra divina todos os dias ajuda-nos a mantermos, sim, a recordação firme na cabeça, de novo, de quem somos, de onde viemos e de onde é que nós vamos. Por isso é que ajuda bastante. E a outra coisa, conectarmos-nos sempre com pessoas que partilhem da mesma energia, que partilhem da mesma mentalidade, ajuda bastante. Isto eu falaria do ponto de vista espiritual. Uma última coisa dentro disso é que eu lembro, no ano passado fiz um evento chamado Inspirar, e era sobre discursos inspiradores, e eu partilhei isso com as pessoas. Sempre que vocês me virem a falar em público, prestem atenção. Se tiverem a oportunidade de me ver num palco, prestem atenção. Antes de eu vos cumprimentar, eu vou ficar a mexer os lábios, a falar umas coisas assim, meio esquisitas e tudo mais, e vão perceber que é aquele o grande momento. Esquisitas é mesmo de forma, é mesmo em tom de brincadeira. Mas existe uma súplica em particular que eu faço, e esta súplica é ensinada como sendo a súplica que foi feita por Moisés, quando Deus ordenou a ele a ir ter com o faraó. Cântico da liberdade. Então, Moisés era alguém que tinha conhecido por ter alguma dificuldade na fala, e quando ele recebe a ordem divina de ir segundo o Corão, ele disse palavras de árabe, cuja tradução é Deus, por favor, expande o meu peito, facilita a minha tarefa e desata o nó que eu tenho na minha língua, para que eles possam compreender o meu discurso, para que eles possam compreender a minha mensagem. Todas as vezes que eu vou falar em público, inclusive aqui, antes de recebermos o sinal, olha, já começou a conversa, essa súplica foi feita. Então esta é uma coisa que ajuda muito, porque também recorda-me que estou conectado ao meu Criador. Quando eu começo qualquer conversa, e eu digo isso sempre, enquanto eu não tiver conversado com Deus, eu não estou preparado para conversar com os seres humanos. E sempre que eu tiver conversado com Deus, não importa o ser humano que você me puser à frente, eu me sinto preparado. Não porque as capacidades estão comigo, mas porque eu coloco a confiança naquele a quem eu invoquei antes de começar esta mesma conversa. Do ponto de vista psicológico, leitura, aprendizado todos os dias. E eu, quando falo de leitura, não estou a falar somente de livros físicos, não estou a falar somente de páginas de papel. Estou a falar de ler o que acontece à nossa volta. Estou a falar de ler os sinais que as pessoas emitem nas conversas que têm conosco. Há pessoas que emitem sinais de sofrimento, sinais de pedido de socorro, e nós não conseguimos perceber, porque só queremos ver isso escrito numa mensagem pelo WhatsApp. Há muito por ler na nossa atmosfera. Aquilo que eu dizia sobre programação neurolinguística. Se nós decidirmos a partir de hoje que eu quero passar a prestar atenção a mais do que aquilo que é mostrado, a mais do que aquilo que é dito, nós vamos perceber que afinal havia um mundo paralelo aqui à nossa frente que nunca prestamos atenção. Então, do ponto de vista psicológico é este. Do ponto de vista físico, exercício físico é uma luta muito grande, mas é necessária. Principalmente nos dias de hoje, onde um dia acorda, meu Deus, faltam uns 30 minutos para ir ao trabalho, hoje não estou com vontade de fazer exercício físico, ainda que seja para pular a corda 10 vezes, 10 saltos de corda, ainda que seja para fazer 10 flexões, ainda que seja para caminhar por 10 minutinhos, mas façamos sempre alguma coisa. O nosso organismo agradece, o nosso cérebro desenvolve ainda mais por causa disso, e não temos absolutamente nada a perder com isso, sem contar que é também uma forma de trabalharmos a nossa criatividade e, acima de tudo, a capacidade de inovar, de produzir ideias diferentes, ideias interessantes, úteis para o nosso cérebro, também pode ser alavancada a partir do exercício físico. Excelente. Exato. Arafat Costa, muitíssimo obrigado por termos servido o seu chá de conhecimento e liderança. Muito obrigado. Desejamos que o Criador continue a inspirar bastante. Amém. Permitindo com que todos os seus sonhos possam ser materializados. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de aqui estar,
E quero de novo terminar parabenizando a si e a toda a sua equipa, a todos aqueles que estão envolvidos neste processo maravilhoso. Estávamos a falar aqui sobre preparação e eu sei que vou levar Tatau quando chegar a casa, porque esqueci do mais importante no meio de tudo isto, que é a família, que conta bastante. E eu quero também dar os parabéns à família do António, à família de todos aqueles que estão envolvidos nisto, porque esta preparação dessa parte tão importante da nossa vida conta muito e eu espero que continuem todos a receber todo o apoio necessário para continuar a fazer este trabalho e que, mais do que ser somente o António, é até importante convidar aos outros, aqueles que vêm, aqueles que têm a oportunidade de aumentar a escala de abordagem, a escala de alcance deste programa. É a altura de procurar pelo António como é que nós podemos ajudar para fazer com que este programa chegue a mais gente, talvez para que seja mais do que uma vez a semana. Estes conhecimentos, em particular para os jovens, eles valem-nos mais do que as fofocas das 16 horas de segunda a sexta-feira. Só que, claro, como se diz, nós ainda não estamos preparados para essa conversa. Mas enquanto não tivermos a conversa, não vamos estar preparados. Pensem bem, principalmente jovens, naquilo que estão a fazer com as vossas vidas hoje, porque amanhã vocês vão ter o reflexo de cada uma dessas escolhas e é importante escolher bem hoje para amanhã não chamar isto de azar, porque é, na verdade, o resultado do que nós escolhemos. Temos aqui um programa, temos aqui uma plataforma, um chá literalmente nutritivo, um chá energético, um chá que inspira, um chá que faz-nos fortes. Hoje nós estamos a procurar de chá para emagrecer, chá para não sei o quê, chá para se tornar uma pessoa capacitada para lidar com os desafios da vida. É este. Vamos consumir. Está aqui gratuitamente para nós, mas muitas vezes acabamos por ignorar aquilo que é importante e bom e só começamos a conhecer o seu valor depois de termos perdido. Espero que não seja a condição de quem está a acompanhar. Mais uma vez, obrigado e parabéns a todos vocês pelo maravilhoso trabalho. Muitíssimo obrigado. O que nós pretendemos é realmente exaltar o que de melhor temos aqui em Moçambique, atraindo líderes moçambicanos que possam, na primeira pessoa, transmitir estes ensinamentos de uma forma direta, recorrendo a exemplos locais. Queremos exaltar a moçambicanidade, por assim dizer, e deixarmos gradualmente de cortar a dependência e aquela ideia de que o que é de fora é melhor, que o conhecimento vem de fora. Há muito conhecimento que abunda, que está aqui entre nós. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas digitais, Facebook, António Sende_Oficial, nosso canal YouTube, António Sende_LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. Um abraço, luz e até breve.